naturalmente que o tratamento à distância, né? E nos colegas, nos irmãos que fizeram a passagem durante a semana, nós temos Ana Paula Medeiros, Carmen Novaes, Maria Troncoso, Carmen Boaventura Mignoli e Ana Maria Ribeiro. Okay? Que esses irmãos sejam da melhor forma, como sempre o é, recepcionado no plano astral, vamos dizer dessa forma. Mas nós tivemos a oportunidade rapidamente de domingo passado tentar visitar uma amiga de uma esposa, agora no momento no nosso material viúva, do irmão Edson Roberto Marques Escobar, que conheci pessoalmente, que ele desencarnou, e para dar algumas informações a respeito de algumas coisas. Certamente ela receberá o vídeo, não sei se vai ver, se vai observar, mas a visitarei novamente, assim que possível. Mas dentro desses esclarecimentos, de quem vai embora recentemente, é necessário que nós lembremos de algo, ou tenhamos conhecimento de algo, como é que acontece com a nossa passagem, como é que nós ficamos do outro lado. E a não ser que seja alguém que tenha conhecimentos e vivência e um alto nível moral. Vamos dar um exemplo bem grosseiro, ok? Bem grosseiro. A não ser que seja alguém, naturalmente eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser nesse nível, não posso dizer qual é o limite da graduação, mas eu vou usar somente como referencial. A não ser que seja um irmão com um conhecimento e com uma qualidade moral de um Chico Xavier. Ele passa do plano material para o plano espiritual de uma forma quase que imperceptível. Ele já passa seguindo para onde vai ter que seguir de uma forma quase que lúcida. Mas fora isso, não sei do limite, vamos dizer o limite abaixo, do limite abaixo, todos nós chegamos do outro lado meio em torpor, é chamado torpor. É como se fosse o famoso dormir do evangélico. Chega do outro lado meio desorientado e adormecido. E vai passar um tempo assim, até restabelecer as forças, até restabelecer o nível ideal para aquela nova frequência e assim ser aos poucos adentrado na nova realidade. Mais ou menos isso. Ora, nós mandamos recentemente uma resposta a uma pergunta feita a um espírito, onde ele dizia que quando as pessoas estão no hospital, encarnadas ainda, e em situações delicadas, que na realidade aquele ser na verdade está mais pedindo para ir embora do que para ficar. E ele não consegue ir, não consegue se libertar, nem os envolvidos que libertam o espírito da carne conseguem fazer alguma coisa. Por quê? Porque a vibração da parentela que está ali perto, que o quer que fique, está puxando e impedindo o desligamento que precisa ser feito, porque é um caso que não tem mais volta. Só que, claro, quem está na carne não sabe disso, mas continua ali. E aí vem aquela bendita frase, aquela expressão que diz assim: a melhora da morte. Lembra? Já ouviu falar disso? A melhora da morte? É quando dá aquela melhorada, são esses espíritos que dão uma melhorada no corpo daquele ser. Ele dá aquela melhorada, o médico vai e diz: olha, melhorou, descansa um pouco.
Então a família vai se afasta, vai descansar, vai fazer uma coisa ou outra despreocupada, e aí naquele momento é o tempozinho exato para que o ser seja desligado. E aí o processo vai ocorrer. Então nós fazemos com que ele fique retido. Porém, uma vez que sai e ele volta ao normal, nós ainda vamos continuar fazendo ele se sentir mal do outro lado, ter dificuldades, porque imagine, ele está desencarnado, mas está consciente que quem está aqui está sofrendo, e quem está aqui sofrendo, querendo de volta, não se conformando e assim por diante, e está aprisionando, está sofrendo aqui e só vendo o outro sofrer lá. Então, nós temos que aprender a reconhecer que sentimos a falta física, sentimos, é normal, é natural. Mas é importante que conscientemente, ao mesmo tempo, nós tenhamos a capacidade de nos reequilibrarmos e saber isso, olha, devolveu-se para Deus. O Pai foi quem disse, vem, acabou a etapa dele, deixa quieto. E aí ele também se tranquiliza e segue o rumo dele. Dele, o ser. Nós estamos falando dele, o homem ou a mulher. Ele é o ser. Então segue o rumo dele. Não quer dizer que se percam. Ninguém se perde de vista. Não precisa se preocupar com isso. Quando chegar um momento, poderá estarem juntos. Agora, fiquem calmos. Então, nesse momento, o que é que esses seres, o que é que esses irmãos que passaram precisam? Eles precisam, e essa é a informação até para a viúva, mas também para os viúvos e assim por diante, para os filhos, etc. Esses seres que foram precisam de muita prece. Depositem, isso não faz mal. Orem por eles, orem com amor, é o do coração, mas libertando. Mas orem, tranquilizando, dizendo que está tudo bem, que tal, porque essas preces chegam neles como energias vivificantes, como energias, como se fossem vagalumes cintilantes de luzes azuis e violetas, que fazem bem para esse ser e o recuperam o mais rápido possível. E isso daí, os irmãos que têm a função de assessorá-lo, conseguem fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E todos ganham. E este ser continuará agraciado, e não só da família, de todos. Então já vai uma informação para a viúva, e dizendo que os benefícios que o irmão e do outro lado estava recebendo de muitas preces, estava sendo fantástico. E que não deixe de fazer isso. Não deixe. Para ela e para as filhas. Tem 2 filhas, estou minando. Então não deixe de fazer, continuar com as preces. E os outros. Bem, então essa é a história. Agora vejam, tudo isso é energia, é troca de energia, é manipulação de energia, tanto de nós para eles, quanto deles para nós e assim por diante. E esse é o nosso assunto hoje. Ok? Muito bem. Então este era o primeiro assunto que nós gostaríamos de tratar. Então pergunte. Mesmo se a pessoa, né, que passou para outra dimensão mesmo que a pessoa que tiver passado, né, para outra dimensão, mesmo se estiver no umbral, elas recebem essas orações? Todos recebem. Na mesma hora? Como é que funciona? No mesmo momento que estão em tratamento. Então eles recebem as suas preces. Mas mesmo não estando em tratamento, mesmo que não estivesse, seja onde estiver, mesmo que ele não tenha condição, ele recebe a prece, recebe as energias, mas mesmo que não tenha, no momento, na época, no momento que se reequilibrarem e tiverem acesso a
condições especiais, que faz com que ele vai passar por todo um processo de reavivamento. Ele tem acesso às preces que foram feitas por eles. Ele tem acesso às pessoas, ele sabe quem foram as pessoas que fizeram a prece por ele. Às vezes é uma pessoa que ele nem lembrava, foi aquela pessoa, aquele pedintezinho que estava no meio da rua e quando ele ia passar ele deu uma moeda uma vez. Uma moedinha pequenininha, 1 centavo ele deu. E mesmo assim aquele pedinte ficou muito satisfeito. Nunca mais ele viu o pedinte, mas o pedinte o via. Ele foi embora. O pedinte faz a prece por ele. Mesmo que ele não veja. Um dia ele vai ver que ele estava ali, ele fez. O pedinte fez a prece por ele. E não foi muitas vezes, não é uma só não, são várias vezes, porque às vezes foi só um abraço muito mais caro do que uma moeda de 1 centavo. Às vezes, 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, não é nada diante de um abraço. Quantas pessoas ricas não trocariam a sua riqueza pela saúde? Enquanto meio mundo de pobre é atrás da riqueza material, tendo saúde. Então, nós precisamos entender quais são realmente os valores das coisas. E nós não podemos esquecer de uma coisa, que é uma pergunta que tem aqui. Qual é o sentido da vida? E nós estudamos isso há 2 semanas atrás. O sentido da vida unicamente e plenamente é espiritual. Esse é o top de linha, é o espiritual. O material são os meios pelo qual você adquire o espiritual melhor ou não, mais demorado ou não. São detalhes. Mas o principal é o espiritual. Esse é o sentido da vida. Bem, iria para ali, nos lembramos daqui. Só porque falamos do sentido da vida. Então vamos para o sentido da vida aqui, voltando para o nosso lema, hein? Olha o lema aqui. Deus, vida igual a vida, igual a amor, igual a ciência, que é igual a amor, que é igual a vida, que é igual a Deus. Todo o sentido de vida está incluso aqui, ó, está incluído aqui. É isso aqui que funciona tudo, está aqui, ó, tá aqui dentro. Incluindo a bendita transição planetária que nós estamos tratando dela. Esse é o nosso assunto principal. Mas meu dedinho aqui está aqui dentro. E todas as suas respostas, porque muitas pessoas responderam o que é o Espírito, tá? Responderam, mas todas as respostas, independente de quais foram a sua, ou de qual foi a sua, está aqui. Ela não está errada. A sua resposta não está errada. Ela está certa. Agora, à medida que o seu nível de conhecimento, olha aqui que nós estamos, de conhecimento, ciência é conhecimento. À medida que você cumpre aquilo que Jesus disse em 1856 a Kardec, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, primeira lei, segunda lei, instruí-vos. Então, à medida que você se instrui, você se eleva em conhecimento. E quando você se eleva em conhecimento, você começa a escapulir do curral de aprisionamento. Infelizmente, nem todo mundo, porque existem muitas pessoas recém-entradas no grupo, então elas não ainda entendem o que vem a ser curral de aprisionamento, porque nós já vimos isso há um tempo atrás. Mas envolve todo o sistema que nós vivemos na terceira dimensão. Ou seja, terceira dimensão que nós não estamos mais, mas ainda estamos ali. Já saímos, mas ainda estamos próximos. E o planeta deixou de ser de terceira dimensão, está adentrando a quinta dimensão, mas no Espiritismo é chamado de mundo de provas e expiação. Na quinta dimensão, mundo de regeneração, para depois passar para mundos felizes. Leva um tempo. Mundos felizes, depois vem mundos superiores. Ok? Esqueça felizes e esqueça superiores, mas vamos dizer assim, minha amiga, meu amigo, para os que já sabem, sabem, mas para quem não sabe, vai saber agora. Nós estamos saindo do mundo de prova e expiação e entramos no mundo de regeneração, e esse mundo é muito feliz. Para quem estiver nele, vai estar na felicidade. É o paraíso.
em relação ao que nós temos. Tá? Agora, naturalmente que o próximo passo sempre é o paraíso para o anterior. Então, a sexta dimensão é o paraíso a ser alcançado de quem está na quinta. Quem está na sétima é o paraíso para ser alcançado a quem está na sexta, e assim sucessivamente. Mas lembra que a semana passada nós falamos, existem somente nesses universos 352 dimensões. Nós estamos saindo da terceira agora. Então imagino que não tem aí pela frente para essa centelha divina que somos nós seguirmos adiante e nos darmos bem. Então, lembremos, mandamos um áudio para vocês, uma mensagem de Jesus, Sananda é Jesus. Então mandou uma mensagem tratando exatamente do que se foi feito, da realidade do que se foi feito no dia de hoje, né, na sexta-feira da paixão, que foi feito, e ele dizendo que não comemore isso, não comemorem, não se lembre de forma negativa, né? Vamos ver o lado do amor. Então presta atenção nesse áudio que foi passado, e ele é fidedigno, ok? Muito bem, então nós partimos daqui como centelha, lembrando que Deus e nós somos deusinhos. Deus e nós somos as mesmas coisas. Não existe separação, distanciamento entre Deus e Jesus. Jesus é um, Deus é outro. Isso é didático. É só didático, para que nós entendamos. Então ficamos como um sendo um, outro. Mas ao mesmo tempo, um é um e outro é outro. Jesus nada mais foi e é Deus experienciando. Só que Jesus já é um irmão nosso que está na minha posição, já passou por onde nós passamos. Ele já vai muito mais velhinho, mais próximo, de volta para aqui. E nós ainda estamos no meio, enrolados aqui pelo meio, indo de encontro também. Então, nós também somos deusinhos. Só que a diferença entre, vamos dizer que fosse Jesus falando, vamos dizer, Jesus falando, e nós fôssemos dizer para ele lá, puxa, mas o senhor fala de Deus, mas qual é a diferença de Deus? Deus é um, Deus é outro, tal. Isso, olha, eu sou Deus, você também é Deus. A diferença é que eu já sou consciente disso e você ainda não é. Então, estamos falando de você. Você está tão entrelaçado com a matéria no dia a dia, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, tal, que se esquece do lado espiritual, que é o sentido da vida. E resultado, não se conscientiza de que você é Deus. Enquanto aquele que se conscientiza já consegue coisas de leis divinas já mais superiores que você não consegue. Porque você ainda precisa dedicar-se, exercitar-se e aprender. Ia fazer alguma pergunta? Ia. Não vai mais não? Vou. Ah, então tá certo. Ele ia passar. Qual é? Na quinta dimensão, ainda existe separação? Por exemplo, você ama muito alguém. Esse alguém não pode estar ali naquele momento, você não pode ver a pessoa, etc. Porque se existe essa separação, eu acho que as pessoas ainda teriam um espaçozinho para estar infelizes. Aí eu queria tirar essa dúvida. As relações são energéticas. Existem separações, mas ao mesmo tempo, as leis que regem essas separações, elas são diferentes das nossas. São diferentes das nossas. Então, existe outra consciência que envolve as leis de quinta dimensão. Agora, é claro que ela avança paulatinamente. Nós estudamos há um tempo atrás a escala de graduação. Então, nós entramos na quinta dimensão, então nós estamos, como se vocês estivéssemos assim. Nós entramos na quinta dimensão e ela vai até 10 graduações. Nós estamos na primeira, quinta dimensão, vírgula 1. Né? Quando passamos para 5,2, as leis vão aumentando, nossa consciência vai diferenciando e nós vamos ter acesso a novas coisas. Por exemplo, há muito tempo atrás, deixa eu ver um exemplo aqui de cabeça agora no momento, que ela pegou uma pergunta. Mas uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que era normal, era anormal há 200 anos atrás, hoje é normal.
Hoje ninguém liga. Por quê? Porque o tempo mudou e com ela vieram as leis sendo mudadas. E aí o costume, a consciência, a aceitação, ela foi sendo modificada. E foi sendo melhorada. Isso, consequentemente, a massa populacional foi se readaptando. Por quê? Porque há 200 anos atrás, digamos que era terceira dimensão 3,7. E quando completou 100 anos após 3,8, depois 3,9, e o tempo foi mudando e as coisas vão mudando também. E você vai evoluindo. E o coletivo vai evoluindo. E o planeta vai evoluindo. Quem era o planeta 200 anos atrás, em termos de melhorias tecnológicas, e quem é o planeta hoje? Há 200 anos atrás não existia ventilador, era o leque. Antes, o abanador. Mas, hoje nós temos o ar-condicionado. Né? Então, vai mudando, tudo vai melhorando. A situação é essa. Mas, vamos, mais alguma pergunta? Não. Ninguém tem pergunta aí não, né? Então, vamos entrar no nosso assunto. Bem, nosso assunto envolve, lembre-se, totalmente estamos inteirando-nos de transição planetária. Transição planetária. Transição planetária não envolve apenas o planeta Terra, envolve tudo nos universos. Falamos da semana passada que estão sendo criados 70 novos universos. Dentro de 7 super-universos. Mas nós nunca falamos sobre o super-universo, então deixa para lá. Bem, nós gostaríamos de... Primeiro... Marina, eu vou ter uma pergunta. Vamos? Ela falou, se sou deusinho, estou fadada a usufruir da quinta dimensão? Ah, claro que está fadada sim, porque isso é fatalidade. Todos não têm como não progredir. Todos nós estamos fadados a progredir. Se está na terceira e está progredindo, um dia vai chegar na quinta. Agora, pelo fato de ser deusinha e estar fadada aí para a quinta dimensão, não quer dizer que aquele ser que está lá na primeira ainda e que vai passar para a segunda também não seja deusinho. Aquele ser que nem é um hominal, não é nem do reino hominal ainda, ele é um deusinho. Aquele que é um animal é um deusinho, o que é um vegetal é um deusinho, tudo, não lembra na sequência? A sequência hierárquica. Então, boa sorte. Só que está fadada também a ser do reino angelical. É a próxima etapa. Deixou de ser do reino hominal, vai ser do reino angelical. Agora, poderá sofrer menos. Como? Fazendo o que Jesus fez. Ele sempre escolheu o melhor caminho. Era sabidinho, ele ficava sempre de olho pensava, escolhia o melhor caminho. Evoluiu muito rápido, sem sofrer muito. Isso é uma característica de Jesus. Tem mais, né? Não, eu só estava... Não. Ah, ok, ela está aqui para... Não quer dizer que vai para a quinta dimensão, mas não está determinado quão rápido vai chegar lá, né? Porque tem Não, claro que eu não estou falando de Marinalva, claro, mas eu estou falando em geral. Tem uns que vão escolher demorar um pouquinho mais, né? Sorte é o seguinte, em parte e sorte, nós temos que separar algumas coisas. Em parte e sorte, a parte é que neste momento de todas as existências de todos os universos, nós estamos em transição planetária, tudo está se preparando para uma remodelagem. Então, tudo está passando de categoria, certo? Então, isso é uma coisa. Estamos nessa sorte aí porque nós estamos trabalhando na ajuda disso e fazendo com que outros cresçam então o resultado. De repente ela não é de quinta, ela é de sexta, ela é de sétima.
E também, de repente, ela também é uma de quinta que não vai ficar na Terra. Ela pode querer ir para o planeta onde ela veio, de outro, que seja de quinta dimensão. Ou, se ela é de sexta, ela vai para outro planeta se quiser, ou então continua aqui. Então, é muito aberto todas essas possibilidades. Porém, não quer dizer que fora dos momentos de transição planetária, o ser individualmente, ele não evolua o suficiente para que ele não precise mais reencarnar naquele planeta. Um exemplo, Maria, a mãe de Jesus, quando estava aqui, ela tinha a asa do amor lá em cima, mas a asa da sabedoria ainda não era tão alta. Já falamos sobre isso, não era tão alta. Ela precisava aprender mais, ser mais inteligente, né? A base da sabedoria. Jesus não, estava lá em cima, mas a dela ainda precisava. Ela morreu aqui, a Doce Maria, teve que reencarnar. Só que ela reencarnou em Saturno, que era superior à Terra. Então lá ela, mais uma existência, e ela alcançou a parte da sabedoria. E hoje, Maria, nós vamos dizer assim, a Doce Maria é a Bambambam aqui nos auxiliando. Então, Maria é Maria. E não tem outra Maria mais do que Maria. Ok? Mas, pergunta. Não. Não? Passou? Ela fez um esboço ali de quem ia perguntar, passou. Olha, nós não começamos ainda, hein? Muito bem. Transição planetária aqui, ok? Vamos nós. Se a grande viagem, isso foi sugestão, tá? Se a grande viagem é inevitável, olha aí, todos que passaram hoje para o outro lado, os que passaram recentemente, todos de todas as épocas, é inevitável e faz parte do multimilenar processo de ir e vir, ou seja, multimilenar, isso significa dizer que a grande maioria de nós, esses que são gente da gente, pertinho aqui, tem mais ou menos, a grande maioria, né? Não estou dizendo que são todos, mas nós temos, muitos de nós, mais ou menos 1000 reencarnações, 1000, por aí, indo e vindo no mundo invisível e voltando. Sem as reencarnações, a vida não tem lógica. Isso aqui não tem lógica. Porque você não evolui. Como é que você vai evoluir para a perfeição? Porque você sai daqui simples e ignorante e vem para aqui e chega perfeito. Né? É uma perfeição relativa, mas é perfeito. Como é que vai fazer tudo isso numa encarnação só? E depois de uma encarnação só, como é, preste atenção, como é que você, um pai perfeito, amoroso, todo justo, aí ele faz um filho bonito, robusto, forte, jeitoso e careca, assim, feito eu, e depois faz um ali, entroncadinho, coitadinho, um bichinho, um irmão, todo, como eu conheci, um que não tinha os 2 braços, não tinha as 2 pernas, era cego, não cheirava muito bem, falava bem, não tinha os órgãos genitais, bom, era totalmente deformado, não tinha as orelhas, mas ouvia bem. O toquinho de gente em cima de uma cama, sempre viveu ali daquele jeito, certo? Ele pediu para ser aquilo daquele jeito, se ele tivesse que pedir, não, ele não ia querer ser daquele jeito. Mas ele pediu, tudo bem, nós sabemos porque nós temos conhecimento, então tem essas coisas, ok? Porém, que pai é esse que faz um filho para se dar bem e um filho outro para dançar na parada? Não está sendo justo. Então, nós temos que ter uma outra explicação. Então, aqueles que não aceitam reencarnações, dê uma outra explicação. Aí, se for dizer que é para a vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus. Só que nós não estamos mais na época da fé cega, onde alguém vem e diz malandramente, no curral de aprisionamento para não empreender, diz, não, tem que ser assim porque é da vontade de Deus. Mas eu estou na época, eu já tenho capacidade intelectual suficiente, porque minha asinha está subindo, está se enxerindo a aparecer, a asa da sabedoria, e eu quero saber como as coisas acontecem. E aí o mistériozinho vai aparecendo, porque à medida que eu vou ficando mais inteligente, vou conseguindo concatenar uma coisa com a outra. Opa, tem aqui e tal, essa aqui bate com isso aqui, assim e tal, então chega um A mais B, e significa dizer que é AB.
A mais B não é C, mas sempre me disseram que A mais B é C. Mas eu aprendi agora a descobrir que A mais B é AB. É o caso. É o caso. Certo? Então, eu preciso de fé, mas é uma fé raciocinada, não mais cega. Daquele dizer, olha, ele é assim, tá, faz o efeito largatixa. E aceita e leva para casa assim e diz, não, olha, fulano disse que eu tenho fé. Agora, eu estou vendo aquela parede ali, se eu passar por junto ela vai cair, então eu não sou burro de passar por ali. Mas aí vem cá Jesus que diz, que está lá na Bíblia dizendo que Jesus disse que se você tivesse fé do tamanho de uma mostarda, você moveria aquela montanha dali para ali e ela iria. Então se você tivesse fé, você passaria ali porque aquela parede não iria cair. Mas você não tem fé, ela vai cair sim. E você pode até ficar aqui, ela vai cair de lado em cima de você. Bom, não vamos entrar no mérito da questão. Então, multimilenar, processo de ir e vir, encarnação e desencarnação. Ou seja, nesse processo tem 25, está diminuindo, mas tinha 25 bilhões a população da Terra, de encarnados e desencarnados, nessa brincadeira de vai e vem, vem e vai, certo? Não é de 8 encarnados não é a população da Terra. Pelo qual todos periodicamente transitamos. Então a gente está falando, periodicamente transitamos. Nada melhor do que viajarmos informados sobre os detalhes do embarque e da chegada. Certo? Nessa viagem, nessa grande viagem, é como qualquer viagem. Você vai para o Japão e nunca foi, é bom você se inteirar aqui de como é que é a vida lá, para você saber que está frio, que tem que levar um casaco de frio, tem que levar luva, levar aquele capacetezinho, para mim é super importante levar, porque se você não souber de nada, você vai chegar lá chupando dedo e vai morrer por lá mesmo. Então precisa saber como é lá e como é que está o tempo quando voltar, e assim vai. É preciso, mas para isso também você pode ter auxílio de quem estava lá, que esteve aqui e vai dizer, olha, fulana, é assim, 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 lá deve estar assim na tal época, ou você vai e você traz a informação. Continuando. Nada melhor do que viajarmos informados sobre os detalhes do embarque e da chegada e de como é possível preparar uma estadia melhor nos alojamentos do grande além, para onde um dia seremos transferidos. Então, o que é que eu posso fazer aqui hoje para quando chegar do outro lado eu estar em melhor situação? Eu não preciso estar em melhor situação, porque os meus, que ficaram aqui, os que eu conheço ou não conheço, estão fazendo prece por mim e eu vou estar bem lá. Não. A minha postura aqui, as minhas escolhas aqui, relacionadas com os experimentos, o Deusinho, com os experimentos da vida, melhores e piores, que eu for fazendo a asinha da sabedoria e a asinha da moralidade ir crescendo, então quando eu chego do outro lado, eu vou estar com esses atributos funcionando também, além de receber a ajuda dos outros. E aí eu me dou melhor quando chego do outro lado. Já é uma outra coisa, né? Mas tudo do mesmo jeito ainda. A pior escolha feita por um ser qualquer que não tem nenhum motivo para escolher errar. Só repetindo, que isso daqui é meio complicado, tá? A pior escolha feita por um ser que não tem nenhum motivo para escolher errar, certo? A pior escolha de quem não tem motivo nenhum para escolher errar é melhor, a escolha dele, a pior dele, onde ele não tem interesse nenhum em escolher errado, ela é melhor que a escolha feita por muitos que têm muitos motivos
para não escolher certo. Entendeu isso? É meio contraditório, assim, é confuso a palavra. Muito bem. Então, tratando o seguinte: a pior escolha que eu posso fazer, onde eu não tenho interesse nenhum em escolher errado, a minha escolha é melhor do que a escolha de todos os outros que não têm motivo nenhum para escolher certo. Para não escolher certo. Para escolher certo, não. Que não tem motivo nenhum para não escolher certo. Quando você entender? Aquele que escolhe. Marinalva falou contraditório. Não, é confuso, não é contraditório. As coisas não são contraditórias, elas são confusas. Porque a pior escolha de quem não quer errar, não quer escolher errado, né? Ele está inocente, ele é um inocente, digamos assim. A pior escolha do inocente é melhor, a pior escolha dele é melhor do que a escolha de muitos que não querem escolher certo. Ah, ok, agora eu entendi. Né? Ele não quer, aquele que não quer escolher certo, qualquer coisa que ele escolher é pior do que o errado daquele que não quer errar. Isso foi dito, fica meio confuso, mas isso vai servir mais para adiante, tá bem? Isso aqui só foi colocado aqui para se entender que vai ficar mais adiante. Aí vem uma outra questãozinha, é uma frase só. A necessidade do pobre é a vergonha do homem rico. Essas duas coisas aqui, esses dois parágrafos, eles se confundem, tá? Assim, um dá suporte para o outro. Repetindo. A necessidade do homem pobre é a vergonha do homem rico. Aí cada um tem suas dúvidas. Mas todas as três situações estão inseridas aqui, ó. Tem que se melhorar, fazer crescer as asinhas da sabedoria para escolher melhor. Creio que isso aqui é uma resposta para uma das perguntas, mas vamos dizer assim: Jesus veio nos ensinar a amar. Lembram o que é o amor? O que é o amor, Asca? Ai, Senhor. Ela lembra o que é resignação, que é mais difícil, lembra o que é amor. Amor. Bem, eu sei a definição de túnia do amor. Ah, é? É. Serve de amor porque Deus é amor, né? O todo é amor. Então serve. Qual é a definição de túnia? O amor é uma energia que atende a tudo. Atende a tudo e a todos sem perguntar um pouquinho. Sem perguntar. Isso é amor. Isso é o tudo, o todo é Deus também. Ou Deus, já que Deus e amor são as mesmas coisas. Agora, está certo. Embora, de forma mais simples, o amor nada mais é do que a cola do universo. Olha aqui. Tudo isso aqui é Deus. Tudo isso aqui é Deus. E isso aqui é a cola, é o que liga uma coisa a outra. Liga Deus a Deus, Deusinho a Deus, Deus ao Deusinho. Ou Deus é muito pequenininho, vamos dizer o Deusão e assim por diante. Bem, continuando. Então vamos entrar aqui para algumas... Não deveríamos, tá? Mas devemos. Olha, falamos no início, na pergunta que foi feita, o que é o Espírito? Olha, só um lembrete, o grupo de São Paulo sempre pergunta muita coisa. Eu acho que os outros grupos deveriam perguntar também, se envolver mais, mas quem sou eu para achar, né? O grupo de São Paulo se envolve muito porque é grande, é um grupo muito grande, que não só envolve uma cidade, eles são integrados em outras cidades também, então estão tudo ao mesmo tempo. Mas vamos nós. A pergunta foi feita a seguinte. Tem alguma pergunta aí? Então vamos nós.
Foi feita uma pergunta para todo mundo. Uma pergunta para todo mundo. Nem todos responderam. Muita gente respondeu, mas nem todos responderam. Não sei se responderá ainda, não sei se cobre, ok? Se você receber essa pergunta novamente, desconsidere, porque eu estarei perguntando para os outros, reperguntando para ver se alguém responde. Porém, a pergunta foi: que é o Espírito? Que é o Espírito? O que é o Espírito? Todos que responderam, você que respondeu, eu vi todos, e respondeu certo. Embora teve uma pessoa que falou que o Espírito era a alma. Está certo? Está certo. Mas ao mesmo tempo nós temos que melhorar essa definição um pouquinho. É isso que nós vamos fazer rapidinho aqui, já já. Que é o Espírito? Lembre-se. Olha aqui, tudo é Deus, certo? Tudo é Deus. O Espírito, que é o Deusinho, ele está inserido aqui, porque ele está vivenciando tudo isso aqui, e é esse aqui que está vivenciando tudo isso aqui. Ok? O Espírito, que é aquela famosa centelha, aquela fagulha, aquela faísca de Deus que se chama, como se fosse Deus um e o outro, mas na realidade é uma separaçãozinha, é uma faíscazinha. Então, você pode ter Deus como, ou ter o Espírito como Deus em ação. Deus em ação, naturalmente dentro do que você está conhecendo, né? Deus experienciando. Deus em ação, Deus experienciando, tanto faz. Façam do jeito que quiser. Embora tudo que vocês falaram numa conotaçãozinha diferente, mas também está tudo certo. Não tem nada errado. Apenas é uma frasezinha que é mais fácil de você decorar e não está quebrando tanta cabeça. Até porque nem é tão importante isso, né? É só para você saber mesmo. Então, o Espírito nada mais é do que Deus em ação. Qual a senha? Isso aqui já tem 2 semanas que está aqui penando, então eu fiquei com vergonha de não citar dessa vez, embora disseram-me que não era para fazer. Porque vai tomar muito tempo. Não, isso não vai tomar tempo, mas é muito assunto. Qual a senha para adentrar o reino dos céus além da caridade? Isso foi uma pergunta do grupo de São Paulo, da doutora Lani. Ok? Qual a senha para adentrar o reino dos céus além da caridade? Qual é a resposta, Asta? Conhecimento, eu diria. Diria? É. Ah, bom. Então, ok. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Olha, para aí as pessoas têm a resposta para tudo, cada um do seu jeito. Mas está tudo certo, vamos continuar. Vamos imaginar uma situação verdadeira, ok? Licença. Eu disse isso, você falou de Maria, que tinha a asinha do amor, mas não tinha a asinha do conhecimento. Eu imaginei que... Ok, vamos nós. Nós estamos lembrados aqui que lá no curral de aprisionamento que nós vimos, o carro-chefe, o pai do aprisionamento, chama-se medo. Medo, certo? E o medo tem vários filhos. Vários filhos. Que filhos esses? Egoísmo, orgulho, ciúme, avareza, maledicência, fofoca, crítica, julgamento, tem tanta coisa que eu nem sei, avareza, tem muitas. Tudo isso aí é filhinho do medo, ok? Depressão, angústia, tudo é filhinho do medo. Agora vamos pegar aqui caridade. Nós não vamos saber, não vamos buscar quais são os filhos da caridade. A caridade tem 3 irmãos logo de cara, só que um é mais velhinho do que o outro. Mas tem a fraternidade, a solidariedade, são irmãos da caridade. Mas quem é o pai da caridade e da fraternidade e da solidariedade, que tem todas as outras coisas? O altruísmo, etc. O amor. Caridade é a filha primogênita do amor.
Então, Não o que é nós filha precisamos... bastarda, né? Não é bastarda, não. Então, o que nós precisamos? Amor. Agora, é somente para efeito didático. Porque se você está fazendo caridade, caridade é amor. Aqui. E se você está... O que é que nós estamos precisando? Nós estamos precisando é de Deus conosco, Deus no coração. Deus. E nós estamos afastados de Deus. Por quê? Nós, deusinhos, afastando de nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos muito presos, mas muito nos deixando levar muito pelo curral de aprisionamento que envolve materialismo. E nós precisamos nos libertar do materialismo. Nós precisamos do materialismo? Precisamos, mas comedidamente. Comedidamente. Então, bem. Uma pergunta da pergunta. A verdadeira caridade é praticada pelos humanos? E aí, Yasmin? A verdadeira Caridade é para... Hã? Eu não sei qual é a verdadeira caridade. Muito bem, a questão... Eu entendo de caridade, que é o que eu vejo, e como humana eu sou suspeita a falar. A questão é exatamente, seria uma boa questão, né? O que é caridade verdadeira e o que não é caridade verdadeira? Hã? Tudo bem. Então, mas ao mesmo tempo você está dizendo o que é amor verdadeiro e o que não é amor verdadeiro. O que é Deus de verdade e o que não é Deus de verdade. Hã? Se você for olhar para os humanos, nós humanos sempre, pelo visto, né, tá sempre abaixo de alguém ou de alguma coisa, sei lá. Então, creio que não, né? A resposta seria não. A verdadeira caridade, talvez não ainda. Vamos então ver, em poucas palavras, o que é que poderemos ter aqui de esclarecimento. Somos seres ainda aprendizes de final de mundo de provas e expiações. Certo? Somos aprendizes. Nós saímos agora da terceira, estamos adentrando a quinta, mas ainda somos aprendizes. Não deveríamos ser, porque o que nós iríamos falar de Jesus naquela hora era que Jesus veio nos ensinar a amar. Porque quando você ama melhor, a sua asa do amor está mais em cima, a da sabedoria você sabe usar com melhor qualidade. Nós falamos lá atrás, uma semana passada, dos Atlantes que vieram, que tinham a asa da inteligência lá em cima, mas a do amor não. Então eles tinham meio mundo de perturbações, por quê? Porque não sabiam usar com amor. O que eles iam usar, que é o que nós vamos falar aqui já. Mas continuando. Ainda falhamos muito. E a maioria de nós é muito hábil. A maioria de nós no planeta todo, tá? Planeta dos 25 bilhões. É muito hábil em manipular verdades. Nós somos muito escorregadios. Nós enganamos muito, enrolamos muito. Então, o que é caridade? Nós tratamos de fazer com que quem está do outro lado ache que é caridade, quando na verdade não é caridade que nós estamos fazendo. Aquela caridade que nós chegamos no capital, bate na porta da pessoa, dá dinheiro, faz seja o que for, vamos dizer, caridade material, né? Porque tem vários tipos de caridade. Então a gente está aqui, tal, mas na esperança que daqui a 4 anos você me coloque, seja onde for, tá? Ou você está fazendo logo a propaganda, você está dizendo aqui, então, estou comprando, tal, porque ali, porque eu vou fazer as coisas, e isso hoje é tarde, eu vi algo relacionado com isso. Aparentemente é muito bom, mas ali por trás tem uma fachada de uma propaganda e assim por diante. Eu estou falando de forma clara, só para dar exemplo, mas não, ao mesmo tempo eu estou falando que ninguém sabe quem foi. Então, como nós somos muito hábeis em manipular verdades, quem disse isso foi Jesus, não fui eu não, isso não tem, eu não tenho mérito nenhum. Aqui, se não for através do Pai, o mérito é dele, não é meu. Tá certo? Então, o mérito é de Jesus. Ele é quem disse essas palavras. A humanidade é muito hábil em manipular verdades. E isso é uma delas. Pessoas manipulam um tipo de caridade e pegam meio mundo de outros como sendo caridade. Principalmente quando está dando comida. Tem os verdadeiros caridades que está dando a comida, oferecendo, cuidando, é de coração, é carinho. Está cuidando, é de coração. Agora tem muitos que é fachada. É um exemplo. Sendo assim, poucos ainda somos os verdadeiros caridosos. Poucos ainda somos os verdadeiros caridosos.
E tem hora que você é caridoso e tem determinado momento que você está com o mundo na lua, você nem lembra de ser caridoso. Mas cada coisa é seu devido. Saímos da caridade e voltamos à história do qual o sentido da vida que nós falamos na semana passada. O único sentido da vida é o espiritual. O material é apenas um recurso para que se alcance o objetivo maior, através do aprendizado pela experiência, por erros e acertos. O objetivo maior, gente, é nós partimos daqui simples e ignorantes. Isso aqui representava uma coisa para nós na ignorância, aqui também na ignorância, mas quando nós passamos a ter consciência e conhecimento aqui, então isso aqui passou a ter um valor totalmente diferente desse aqui para mais. E esse aqui também, consequentemente, nós atingimos isso aqui de uma forma bem superior de quando nós saímos daqui. Ok? Então, essa é a lei da vida. Isso aqui é a lei da vida, mas é a lei de Deus, a lei maior. E aí, o que acontece? Você própria é Deus experienciando. Existencialmente, ele já é perfeito. Por algum motivo, ele quis se experienciar. E tudo que está aqui é ele. Então, ele adentrou para experienciar, que somos nós experienciando. Agora, a questão, a alma, quando foi falada, essa foi o adendozinho, a alma, quando foi falada, é a seguinte. Nós vamos falar disso mais na frente, daqui a pouco, não vai demorar não. Porque tudo isso aqui é uma introdução exatamente para falar o que nós precisamos falar. Se você estiver atento, vai ver que vai levar até o que nós precisávamos. E aí, então, é o seguinte. Nós já estudamos aqui que nós somos o espírito. Nós não somos a carne que tem o espírito, né? Porque o meu espírito está errado, não existe isso. Agora, se quiser dizer que o espírito, uso uma carne, que é um tipo de energia mais grosseira, porque o espírito, eu sou o ser pensante, eu sou a fagulha. Eu sou a fagulha. Na realidade, nem sou eu, o espírito não é a fagulha. A fagulha é a mônada. E a mônada também se centelhou, ela se dividiu. Então, não só existe uma você Marinelva, não existe só uma você Francine, não existe só você Altair, não existe só uma Asca no universo. Não existe uma só. Existem várias, que é o centelha de uma mônada, que está experienciando. Nós temos um exemplo, não sei se vamos chegar a usar, mas é como aquele exemplo que nós já falamos. O oceano que precisava experienciar os países, então, mas não dava para botar um oceano dentro do país porque ele destrói o país. Então, o que é que se faz? O oceano fica onde está e tira conta-gotas, são 100 países, tira 100 conta-gotas de uma gotinha de oceano e solta no país para ela aprender tudo a respeito do país. Se for fazer exame, todo mundo sabe que, quimicamente, aquela gota tem as mesmas propriedades que a água geral do oceano. Então ela é uma representante do oceano, ela é uma fagulha do oceano. Ela aprende, experiencia. Depois que ela estiver pronta, aprendeu tudo, ela ficou perfeita, então pega-se ela de novo e volta e solta no oceano. E o oceano todinho, toda aquela água, passa a ter aquela experiência daqueles vários países que são individualizadas. E ao mesmo tempo aquela experiência, aquele ser, aquela gota, ela é a gota que trouxe a experiência, faz parte do todo, mas ao mesmo tempo ela está individualizada. Então, é mais ou menos isso. Você, a mônada, você é uma fagulha da mônada. Do mesmo jeito que centelhou-se, e aí vem a mônada, centelhou-se, vem o espírito e centelha-se também. E no espírito, ele tem 7 corpos. 7 corpos. Na verdade, 6 corpos, né? Ele, o espírito, então está aqui. Qualquer pessoa. Vamos lá, Marinelva aqui. Marinelva aqui, o espírito. Aqui está Marinelva, o espírito. Né?
A Marinelva tem um outro corpo aqui, outro corpinho. Tá pequeno? Tá. Vamos nós aqui. Opa. Marinelva. E ela tem um outro corpo aqui, outro corpo, outro. Esses 3 corpos aqui, eles são, junto com Marinelva, eternos. Olha, aqui eu preciso colocar mais 3. Mais um, outro. Esse último aqui tem mais um outro aqui embaixo, tá? Eu vou colocar ele aqui. Aí depois ele tem que ficar aqui. E outro. Este aqui é o corpo físico. É isso aqui. Isso aqui é Marinelva. É uma energia muito sutil. Sutil. Pensante e inteligente. É ela quem fabrica todos esses outros. Então aqui tem um outro corpo. Esses 2 aqui até aqui. Até aqui, esses corpos são eternos. Este aqui é chamado de mental concreto. Este aqui é o corpo astral, que é a mesma coisa que perispírito, é o que nós temos estudado. Perispírito, paramos um pouquinho, mas ele está aqui. Perispírito. Esse perispírito é o nome mais utilizado pelo espiritismo, mas existem outros segmentos que chamam de corpo astral. Aqui embaixo está o corpo etérico. E aqui, depois dele, vem o corpo físico. O mais próximo do corpo físico chama-se o etérico. Ok? O que se chama normalmente de corpo etérico, o que fala-se de alma, a minha alma, a alma e tal, que está, é o equivalente a esse aqui, ó. Alma é um dos corpos. Esse corpo aqui, ele é super importante para isso aqui, para poder acontecer as necessidades de progresso que nós fazemos através da dimensão que nós estamos, em provas e expiação. Então, aqui está a alma. Esse aqui é o espírito. Aqui é a fagulha da mônada, que por sua vez a fagulha da mônada é Deus em ação. Então aqui é Deus em ação, que em ação ele fabrica um corpo sutil ainda, no qual ele dá suporte para este aqui realizar tudo o que precisa para crescer e ele aqui evoluir. Ele evoluindo, ele está seguindo esse caminho aqui de volta para aqui. Ok? Então, alma seria o equivalente a perispírito do espiritismo. Isso só foi para nós termos um esclarecimentozinho com relação a isso. Muito bem. Então, o que é que acontece? Por que nós fizemos essa confusão toda e estamos falando muito? Porque o meu tempo agora foi embora. Jesus. Acho que Jesus não vai se libertar hoje, não. Jesus hoje não vai. Bom, nós vamos entrar, de uma certa forma agora, no assunto seguinte, completando a semana passada. Nós precisamos, então, conceituar a energia vril. Olha ela aqui de novo, gente. A energia vril, né? Nós falamos na semana passada. Relacionando com capela, e falamos sobre capela também, e as pirâmides. Tá? Todo mundo conhece as pirâmides. E a sua utilização, a utilização dessa energia vril. Ok? Soltamos esse papel. Graças a Deus. Caiu. Muito bem. Soltamos? Nós não soltamos o papel ainda não. Vamos nós. O que acontece é o seguinte, vamos para uma descrição geral rapidamente.
Todo estudante de ocultismo, fiquem sabendo que é a ciência que trata dos fenômenos que parecem não ter explicação pelas leis naturais. Parecem não ter explicações pelas leis naturais. Como? O exemplo para você entender, porque as leis você já sabe. Como? Levitação. Sabe que é levitação, né? Uma coisa vai, levanta e vai pelo ar. Nada tocando embaixo. Pega essa cadeira aqui, faz a cadeira levantar no ar. Não tem nada embaixo. Isso chama-se levitação. Ou outro tipo de coisa, a telepatia. Falar com outra pessoa através só da mente. Que tudo isso nós vamos conseguir na quinta dimensão. Ok? Isso faz parte de atributos da quinta dimensão. E tem uma infinidade de outras leis que só poucos atualmente usam na terceira dimensão. Pouquíssimo. Por exemplo, Saint Germain usou que foi uma beleza. Olha, era assim, ó. Viveu de 1600 e pouco a viveu de 1400 e pouco, acredito. Foram 300 anos que ele viveu. Ele viveu antes, tá? Mas uma dessas encarnações dele, por algumas necessidades, ele passou encarnado mais ou menos 300 anos. Tudo registrado, historicamente, reconhecido e assim por diante. Mas isso é uma outra coisa. Não vamos falar desse assunto. Então, todo estudante de ocultismo que trata dos fenômenos que parecem não ter explicação pelas leis da natureza, como a levitação, a telepatia, etc. Aliás, existiu um cidadão, um ser, na Idade Média, que ele saía no prédio, todo mundo vendo lá embaixo, ele saía andando pelo prédio, saía pela janela, eu estou aqui no 9º andar, ele saía pelo prédio, saía andando, arrodeava o prédio andando no ar. Ocultismo, quem estuda isso. Sabe que o homem possui diversos corpos ou veículos, olha aqui, acabamos de falar, diversos corpos, que lhe possibilitam manifestar-se nos diferentes planos, ok? Então, possibilita ele, o espírito, ele consegue se manifestar em vários planos, ou seja, quando você morre, você sai desse plano físico e entra num plano no invisível. Mas que plano é? O plano da terceira vírgula 1 dimensão, a terceira vírgula 2, a terceira vírgula 4, a quarta dimensão, qual é? Mas esses corpos te dão condições para que você manifeste-se neles. Então, quando você sai daqui, desencarna, deixa o corpo físico para trás, você, o espírito que não morre nunca e carrega toda a sua bagagem de conhecimentos, sejam bons ou ruins, você adentra num desses planos outros, chamados de planos astrais. Então, o ocultismo sim, outros planos da natureza, planos físicos, astral, mental e outros. O ocultismo verifica que a matéria física apresenta 7 graus ou ordens de densidades denominados. Então, esses corpos, eles apresentam 7 tipos de densidades. Atômica, parece aula de física, não se preocupe, tá? É só para você entender a respeito do brilho, do que nós falamos. Atômico, subatômico, superetérico, etérico, gasoso, líquido e sólido. 7. Todos esses graus de densidade estão representados na composição do veículo físico. Então, no físico, todos eles estão aqui no físico. Tá? Estão representados aqui. Que assim comporta 2 divisões bem distintas. O corpo denso, esse aqui, o corpo denso, composto por sólidos, ou seja, aqui a parte sólida, líquidos, está cheio de líquidos, as células estão cheias de líquidos, e gases. Quando você respira, tem composição de gases, troca de gases, etc, etc. Então, esse corpo físico envolve isso, sólido, líquido e gasoso. E o etérico,
Olha aqui, que é o mais próximo do físico, mas está no invisível para nós, fisicamente falando, ou duplo etérico, como também chamado, constituído pelas 4 ordens mais tênues, quer dizer, mais sutis da matéria, ou seja, essas outras que foram faladas, a atômica, subatômica, subetérica e etérica, embora no físico também tenha. Toda parcela sólida, líquida ou gasosa do corpo físico está cercada por um invólucro etérico, ou seja, isso aqui, este corpo físico aqui, perdão, vamos fazer assim. Dá para ver aí? Este corpo físico aqui está envolto este aqui, por fora, é o corpo etérico. Este é o etérico. O físico está por dentro, o outro está por fora. Só que nós não vemos o outro por fora, só vemos o físico, ok? Mas é um invólucro. O duplo etérico, como indica o seu nome, é, pois, a reprodução exata da forma densa. Então, ele parece exatamente como nós parecemos, careca, feio, barrigudo. Os ocultistas sabem que existem pelo menos 3 forças independentes e distintas, emanadas do Sol, que chegam ao nosso planeta. Ok? Os ocultistas sabem que o Sol manda 3 tipos de energias diferentes, no mínimo. Existem outras em número infinito, porém saibamos 3. Vamos falar de 3. Quais são as 3? A energia elétrica, a energia da vitalidade e uma energia chamada de fogo serpentino ou Kundalini. A energia elétrica, ela é subdividida em a eletricidade, o magnetismo, a luz, o calor, o som, a afinidade química, movimento e tantas outras. Já a energia da vitalidade, ou o fluido vital, ou a força vital, ou o fluido cósmico universal, são termos desses 2 últimos mais do espiritismo, mas pouco importa, tudo é uma coisa só. É uma força cuja existência ainda não foi oficialmente reconhecida por todos os cientistas, mas já existem muitos que reconhecem que existe. Já a Kundalini, ou o fogo serpentino, é reconhecido apenas de poucas pessoas. Cada uma dessas forças se manifesta em todos os planos do sistema solar, se manifesta em todos os lugares, cada uma delas. Estas 3 forças permanecem distintas e nenhuma delas em nosso plano pode se transformar em outra. Então, no nosso plano, nenhuma pode se transformar na outra. Embora, lembre-se, falamos que existem muitas outras que vai ao infinito. Muitas outras. Um homem de saúde robusta emite sem cessar emanações vitais susceptíveis de ser absorvida por outras pessoas, cujo vigor aumentará. A cura de pessoas débeis por outras vigorosas pode, portanto, ser, em certos casos, determinada pela simples aproximação física. Vocês estão lembrando da mulher hemorrágica lá com Jesus, que só passou por perto, tocou no mantozinho e tal, e ele disse que perdeu força? Olha um exemplozinho aí. Ok? Mas existem coisas de mais distante. Quando o centurião veio, ele disse, olha, pode voltar que sua serva, na Bíblia diz serva, mas não foi serva não, foi um filho. Bom filho, pode voltar que seu filho já está pronto, está bom. Tá? Então, é intenção. Tem muitas leis outras que funcionam e nós estamos apegados só naquela lei que é daquele jeito e acabou, quando na verdade nós não sabemos de detalhes, é isso que nós estamos dando conhecimento. Existe muita coisa a ser sabida. Portanto,
A cura de pessoas débeis por outras vigorosas pode, portanto, ser, em certos casos, determinada pela simples aproximação física. O fenômeno pode ser ou inteiramente automático, como falamos agora, ou inconsciente, quem forneceu a energia nem sabe e quem recebeu também nem sabe, ou favorecido e acelerado de um modo quase ilimitado, por um esforço consciente. Então também pode. Lembra do tratamento à distânciazinha que nós buscamos fazer? E esse tratamento pode estar saindo energia desse aqui que tem intenção que vai energia para aquela pessoa, como também a energia que nós estamos fluindo aqui. Os invisíveis sabem como manipular a energia e canalizar para lá e resolver problemas das pessoas à distância também. Então, entramos na energia vril. O que é a energia vril? Que nós falamos na semana passada. A energia vril é um fluido capaz de ser cultivado e direcionado para o mais potente resultado sobre todas as formas de matéria, animadas e inanimadas. Pode destruir como um raio. Lembra que nós falamos semana passada? Você não gostava do outro e dizia para o outro que não tinha tanto conhecimento assim, então dizia para o outro exploda e o outro explodia. Então pode ser direcionada para a destruição e com a rapidez de um raio, ou até mais. Ainda assim, aplicada de forma diferente, pode dar ou vigorar a vida. Olha aí, do mesmo jeito que destrói, faz o bem. Depende da asinha do amor com sabedoria, ou da sabedoria com amor, ou sem amor. Isso era no livro de ouro de Saint Germain, era uma das primeiras coisas que ele diz. Então, você está aprendendo segredos, que usar a energia, o eu sou, lembra? Eu sou a supremacia de Deus em ação e assim por diante. Tem muitas coisas a serem ditas, mas ele diz, faz a ressalva: não use para o mal. Se você usar para o mal, está se complicando. E eu estou me complicando ali, porque a outra já disse que eu estou, essa semana, me excedi muito na conversa. Eu pensei que fosse levar só 5 minutos dessa conversação. Pode dar ou vigorar a vida, curar e preservar. Olha, preservar, olha Saint Germain, vivendo 300 anos. Preservar. E nisso é o que mais contam para curar de doenças ou para habilitar o organismo físico e restabelecer o equilíbrio de seus poderes naturais e, portanto, curar a si mesmo. Curar a si mesmo. Por essas propriedades, rompem caminhos através das mais sólidas substâncias. Olha, com a utilização disso daí, rompe-se caminho através das mais sólidas substâncias e abrem vales para a cultura através das rochas de sua vastidão subterrânea. Só com o pensamento usa a energia e vai abrindo rocha. A rocha vai se abrindo como se fosse uma furadeira grandiosa ali. Toda partícula está em constante movimento e constantemente agindo sobre propriedades das quais o calor é a mais aparente e rápida, quer dizer, no nosso conhecimento de terceira dimensão. Mas o vril é a mais sutil e, quando habilmente manejada, a mais poderosa, de tal forma que, de fato, a corrente lançada pela mão, olha em posição de mãos curando, Jesus impunha mãos, etc, etc. Mas nós estamos falando aqui do vril, então da mão, e guiada pela vontade, torna mais rápida e mais potente a ação que está eternamente sobre toda particular da matéria, por mais inerte e inflexível que possa parecer. Então, isso é o que nós temos a respeito da energia viva. Por que nós falamos disso daí? Porque
terceira, na quinta dimensão, nós vamos aprender a usar através da mente, nós vamos ter estudos, nós vamos precisar usar, porém, só vai quem está com a asinha do amor lá em cima. E aí, você, para estar com a asinha do amor lá em cima, você precisa fazer a bendita RI que nós semana passada colocamos aqui. Nós precisamos ver onde é que nós precisamos mudar, nos melhorar. Então tem mesmo um dirigente aí, cheio de teoria bonita, sobre espiritualismo e tal, e não sei o quê, porque eu acho, e acha é um achismo muito grande, quando na realidade, na prática, não é nada. Na prática é mais um materialista. Só que não sabe e não quer, porque o curral diz que é uma forma de se enganar o ego, enganando para que a pessoa se posicione como materialista. Bem, como nós temos, nós vamos prosseguir, agora é só a leitura, porque tem uma parte da continuação do Evangelho, dos muitos chamados por escolhidos, e que nós teríamos que interpretar. Então nós vamos deixar para a próxima semana, ok? Falei demais. Vocês perguntaram demais, eu não vou ficar com a culpa sozinho não. Então vamos entrar somente no Sublime Peregrino, com Ramatiz, explicando a respeito de Jesus, o que aconteceu com Jesus após a sua prisão no Horto das Oliveiras. Tá? É só uma leitura, como sempre, o último assunto é uma leitura. E a segunda parte nós vamos ficar para a próxima semana. Resposta. Durante o trajeto do Jardim de Getsêmani até a residência faustosa de Caifás, Jesus teve desfalecimentos, pois diversas vezes os soldados tiveram que reduzir o passo para ele recuperar-se, sem ser arrastado. A perda de sangue que tivera no Horto das Oliveiras deixara-o pálido, febril e abatido. A noite ia alta quando chegaram à casa do sumo sacerdote e ali já se achava reunido um conselho composto de 26 membros, conhecido na época como a Pequena Corte, ou Pequeno Conselho, que podia ser rapidamente convocado para julgar casos de reconhecida emergência religiosa, de cujo adiantamento pudessem advir prejuízos ou consequências graves no futuro. O sumo sacerdote, ao convocar a pequena corte, podia fazê-lo de imediato, cabendo apresentar posteriormente as razões de tal deliberação. Bem, uma coisa que me permitam, lembrei agora. Tem duas coisinhas no vril que não foram respondidas. É como é a utilização mesmo e a relação entre capelinos, a capela e as pirâmides. Também vamos voltar rapidamente nesse assunto na próxima semana e fechar esse assunto, ok? Bom, continuando. Os grandes conselhos, compostos de 70 anciãos, e o sumo sacerdote podia decidir quanto às sentenças proferidas pela pequena corte, desde que os acusados conseguissem apresentar as provas cabíveis numa apelação ou não houvesse uma unanimidade no julgamento. Apenas um voto contra os demais 25 restantes do pequeno conselho era suficiente para derrubar ou reformar as suas sentenças, que ficariam a cargo da corrente maior. Caifás possuía 1000 razões para depois justificar a convocação da pequena corte. Na realidade, vocês lembram que o aviso de hoje foi ele mencionando. Eles queriam calar a boca de Jesus. Né? Jesus não veio fazer a redenção, salvar ninguém de pecado nenhum. Jesus veio ensinar, e ensinar o amor. E eles estavam sendo ameaçados. Então, eles precisavam calar a boca de Jesus. Não tinha chance. Naquela noite, mas ainda temia algum voto favorável a Jesus, o que então deixaria em suspenso qualquer decisão ou sentença proferida até isso ser discutida na alta corte.
Se isso acontecesse, o Rabi da Galileia escaparia de morrer antes da Páscoa e dificilmente seria sentenciado à morte, pois ele ainda gozava de grandes prestígios entre o povo e a simpatia geral terminaria amolecendo aqueles velhos senis do grande conselho. Por isso Caifás, Anã e demais parentela mobilizaram todas as suas forças, manhas e fortuna para incriminar Jesus por unanimidade e depois enquadrá-lo como infrator civil, sujeito à morte sob as leis romanas. Caifás convocara a reunião da pequena corte em sua própria casa, em vez de fazê-la na Câmara do Rochedo Partido, porque isso era permitido, desde que houvesse unanimidade de assinaturas dos juízes participantes. Ademais, ele queria efetuar o julgamento mesmo à noite, pois, conforme era de ética religiosa, o tribunal não podia se reunir antes do sacrifício matinal no templo, o que então só seria possível no dia seguinte, à tarde, sem a possibilidade de Jesus ainda ser julgado em tempo por Pilatos. Jamais qualquer judeu, por mais ínfimo em sua condição social ou pervertido moral, admitiria qualquer julgamento ou punição no sábado, grande véspera da Páscoa ou no domingo, na plenitude da festividade. Já haviam sido tomadas todas as deliberações possíveis para sacrificar o perigoso Rabi da Galileia, embora tudo isso se processasse dentro dos ditames retos e dignos da lei. Caifás substituíra todos os juízes que haviam demonstrado a mais sutil simpatia por Jesus, nomeando 10 suplentes jovens de sua inteira confiança, aos quais ele vinha parafinando a carreira jurídica. O julgamento deveria obedecer a todas as regras e preceitos da mais alta dignidade tradicional daquele tribunal sagrado, cujo respeito ainda não fora posto em dúvida. Mas o sumo sacerdote tinha certeza de que as provas e os testemunhos colhidos e a peça acusatória da confissão de Judas seria suficiente para forçar aqueles juízes dignos de probos a culparem o Rabi de Galileu como sedutor, profanador do templo, inimigo da lei, falso rei de Israel e sacrílego, filho de Deus. Jamais alguém foi mais ardiloso e pródigo de talento, ou seja, fazer o mal não precisa, ou seja, para fazer o mal, olha aqui, para fazer o mal não é preciso ser inteligente. Inteligência precisa para fazer o bem, mas para fazer o mal precisa. Agora imagine quando quem faz o mal é inteligente, aí é que o bicho pega. Na espreita, e eles eram inteligentes, tanto o Caifás e o Anã, eles eram inteligentes. Na espreitada destruidora de uma vida, como o fizeram Caifás, Anã e sua parentela, temerosa de perder o comando da negociata religiosa, ou seja, o curral de presos, o curral de aprisionamento, né? As negociatas religiosas, as religiões estão dentro desse curral. É cheio de negociata, é cheio de dinheiro, se não tiver dinheiro não anda, e assim vai. Eles semearam espiões no seio do próprio movimento cristão, incentivando a marcha a Jerusalém, sob as aclamações sediosas que foram o arremate para incriminar o ingênuo Rabi da Galileia. Distribuíram bolsas de moedas aos seus agentes mercenários, transformando o incidente do templo numa grande subelevação, que posteriormente apresentou prejuízos vultuosos aos cofres sagrados. Abriram as arcas do tesouro do templo para subornar e obter falsos testemunhos e delações comprometedoras. Compraram servos das famílias dos juízes do Sinédrio, fazendo-os distribuir notícias tendenciosas contra o Rabi da Galileia, a fim de influírem
na decisão dos mesmos nos atos de julgar. Ou seja, os empregados dentro da casa, eles ganhavam dinheiro do sacerdote para estarem dentro dos juízes que estavam lá, eles faziam comentários lá e tal, e os juízes estão ouvindo. E estão cada vez mais ficando com raiva da coisa, porque os dele, pobrezinhos e tal, digamos assim, estavam falando mal. Então eles também não estavam, e era tudo artimanha dos líderes do Sinédrio. Em seguida, auscultaram a tendência ou a opinião pessoal de cada juiz ancião, que é assim que faz a política, né? Vai lá e joga a pública e depois, ao mesmo tempo, solta solta no jornal o Ibope, né? Eu acho que é Ibope o nome, não sei, mas a estatística, ele mesmo faz a estatística dele, lá em cima, o outro lá embaixo, e assim por diante. Quem tem mais dinheiro consegue, quem tem menos tem. Então eles faziam isso. Então, a tendência de cada juiz ancião, e só depois de plenamente seguros do seu êxito, é que armaram o espetáculo pomposo de julgar Jesus, pro forma, satisfazendo as aparências dignas e respeitáveis da lei. Na verdade, eles maquiaram tudo. Tá? Bem, isso foi o que aconteceu na prisão, naquele dia, depois da prisão. Na próxima semana, vamos ver se damos prosseguimento na libertação de Jesus, e a pergunta será a seguinte: qual foi, enfim, a realidade do julgamento de Jesus em comparação com os relatos dos evangelistas? Porque vocês viram aqui que os relatos que estão lá na Bíblia dos evangelistas não está batendo muito não. Não está batendo, não trata dessas coisas, e da coisa que trata tem coisas também divergentes. Então, até onde nós podemos seguir com fidelidade? Então nós já estamos na época de aprofundar e não cair em arapuca também, porque nessa época que nós estamos, não é necessário, não é permissível, nós não podemos nos permitir termos fé cega. Nós precisamos aprofundar, buscar ver e ter uma decisão de dentro para fora. Bom, como já falamos, estamos deixando o assunto de muitos chamados e poucos os escolhidos, que será muito se pedirá aquele que muito recebeu, para trás, estamos deixando para trás um pouco, e também a relação dos capelinos, que falamos pouco semana passada, mas a relação capelinos, pirâmides e como utilizado o vril. A energia vril, que é só uma delas, existem muitas, e nós vamos estar mexendo com esse tipo de coisa. Imagine que não só telepatia, como a levitação, mas também você conseguir, claro, numa fase mais avançada da quinta dimensão, mas você construir a sua própria casa com sua mente. Tá? E da melhor forma possível, com tudo melhor. Você não imagine você ter tudo sem precisar de dinheiro. Então, como é que iriam conseguir lhe aprisionar? Você já está no céu, ninguém pode te aprisionar e dizer: você só entra no céu se você me pagar, você só entra no céu se eu liberar, você só entra no céu se você chegar ali, você pensou em errar, você já está pecando. E se você estiver pecando, você só se salva através de mim, que eu que te libero para entrar no céu. Então essas coisas, nós estamos partindo para um outro mundo. E para isso nós precisamos deixar o que nós sabemos para trás, porque nos foram passados por interesses pessoais de muitos outros anteriores a nós. Então, se nós temos, mas quem me dá crédito disso aí que você está dizendo agora? Tudo bem, mas quem te dá crédito também de quem foi que escreveu o que está lá atrás? Vou lhe dizer o seguinte: Jesus realmente existiu, Jesus participou, está aqui, nós estamos vendo, eu não tenho nada contra, porque estou falando isso daí abertamente. Mas quem te garante que ele existiu? Quem te garante? Você estava lá? Lembra que de ter estado lá? Você esteve. Você pode ter sido um dos que esteve lá. Mas você lembra? Então você está pegando coisas que outros escreveram e disseram e se mudaram. Você não sabe nada, somente está pegando porque todo mundo diz que é o certo. E se não for certo? Então, por isso eu vou dar atenção aqui e comparar dentro disso aqui, olha. Fator principal, se algo destoar disso que eu vou mostrar agora, destoar, jogue fora.
Se o que eu estiver dizendo aqui, eu, não estou falando mais de quem está mexendo por aqui não, falando de mim, o que eu estiver dizendo aqui, se não bater com isso que eu vou mostrar agora, pode jogar fora, não dê atenção ao que nós estamos falando aqui, não dê, tá certo? E se você estiver vendo de outras pessoas e estiver fora disso também, pule fora. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Se destoar do seu coração do que é o amor, não é da boca não, não é do que você acha na cabeça não, tem que ser o coração. Se destoar, pule fora. Deixe o seu coração falar. Se não for o seu coração falar, esquece. Ok? Bom, não vai dar para adiantar, então vou dizer gratidão, Jesus, e até a próxima semana, abençoando com vossa permissão a todos que estão recebendo e dando a sua atenção a ti próprio nesse momento. Gratidão por mais esta noite, gratidão Frei Galvão, gratidão a você que está aí. Beijo no coração. Até a próxima semana.